Essa é uma aula muito importante do nosso curso e está certamente entre as mais importantes, porque trata de um assunto que cai demais em prova, que é a aplicação do princípio da insignificância no delito de furto. E são tantas as circunstâncias que permitem a análise do princípio nesse delito, no delito de furto, que nós precisamos de uma aula específica para isso, para avaliar quando o princípio da insignificância será aplicado ou não em relação ao crime do artigo 155 do Código Penal. Inicialmente, vamos ver quais são os vetores que a jurisprudência do STF e do STJ utiliza para a avaliação do princípio da insignificância. Nessa aula, nós vamos primeiro tratar dos julgados do STJ e depois tratar dos julgados do STF acerca do furto. Mas aparece para você os vetores que servem como parâmetro para a aplicação do princípio. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores. A mínima ofensividade da conduta do agente. B. Nenhuma periculosidade social da ação. C. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D. A inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso no HC 578-487 São Paulo, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, em 16 de junho de 2020. Então você percebeu aí que esses vetores são indicativos de uma menor reprovabilidade da conduta ou ainda de uma violação ínfima ao bem jurídico. E você sabe que, aplicando-se o princípio da insignificância a qualquer delito, haverá a exclusão da tipicidade material do fato, ou seja, vai ser analisada a violação ao bem jurídico. Uma vez havendo uma violação ínfima, entende Klaus Roxin, e é com base no entendimento dele, que nós vamos chegar à conclusão de que o fato é atípico por exclusão da tipicidade material. Essa é a consequência do princípio da insignificância. Mas daqui a pouco nós vamos ver que o STF tem utilizado o princípio da insignificância com um outro viés. Em vez de excluir a tipicidade material, em alguns casos o STF está utilizando o princípio para amenizar o regime de cumprimento de pena. Já já a gente vê isso já mais para o final da nossa aula. Mas aí, considerando esses 4 vetores cumulativos que precisam estar presentes, vamos ver então alguns entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do STF acerca do princípio para que possamos nos situar. Lembrando a você que eu gravo essa aula no mês de agosto de 2020, então é importante que você de tempo em tempo se atualize acerca da aplicação do princípio em ambos os tribunais. O STJ diz o seguinte sobre o parâmetro do valor da coisa furtada para a aplicação do princípio, dizendo o seguinte para nós: nenhum interesse social existe na intervenção estatal na hipótese de furto de res furtiva avaliada em R$ 80, o que equivale ao montante aproximado de 8% do salário mínimo vigente no ano de 2018, R$ 954, representando irrisória lesão ao bem jurídico tutelado, autorizando a incidência do princípio da insignificância, mormente por ser o paciente tecnicamente primário, habeas corpus concedido para absolver o paciente por atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância. HC 578-487, em 16 de junho de 2020, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma do STJ. A gente viu por esse julgado que o STJ usou aí um caso de referência de 8% do valor do salário mínimo para efeitos de aplicação do princípio. Isso ocorrendo numa hipótese de furto simples, em que o agente seja primário, portador de bons antecedentes, temos aí tudo para a aplicação do princípio da insignificância, o que foi considerado pelo STJ nesse caso concreto.
o STJ tem sido tolerante em relação a bens de até 10% do valor do salário mínimo para efeito de aplicação do princípio da insignificância. Superando 10% do salário mínimo, já começamos a trabalhar com a figura do furto privilegiado, que, em vez de excluir a tipicidade, diminui a pena do agente. Então, o furto privilegiado ele vai permitir um parâmetro de até um salário mínimo, enquanto o parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância na posição do STJ tem sido de até 10% do salário mínimo, tendo-se ainda como parâmetros primariedade, bons antecedentes do réu, sendo o furto na modalidade simples. Essa é a hipótese clássica de aplicação do princípio. Mas não para por aí, nós estamos apenas começando. Vamos ver ainda outras questões importantes e ver se a questão da reincidência ou da reiteração delitiva pode ser o obstáculo à aplicação do princípio. Olha o que aparece para você. A jurisprudência desta quinta turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. Verifica-se a contumácia delitiva do paciente, pois ele é réu em outros 4 processos por crime de furto, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor, a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. HC 456-345, Santa Catarina, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 16 de junho de 2020. O que você percebeu aí? A regra geral é de que, havendo reiteração delitiva e ainda havendo reincidência, a regra geral é de que o princípio da insignificância não seja aplicado. Mas veja que o próprio STJ diz aqui, que salvo excepcionalmente, quando a medida seja recomendável diante das circunstâncias concretas, ou seja, apesar da reiteração delitiva e da reincidência serem parâmetros importantes para a avaliação do princípio da insignificância, não são parâmetros absolutos. É possível, sim, que diante de circunstâncias concretas, ainda que o agente seja reincidente ou ainda que a reiteração delitiva esteja demonstrada, resolva-se aplicar o princípio da insignificância no caso concreto para efeito de absolvição. Mas uma outra questão ainda é se o princípio da insignificância seria aplicável no caso de furto qualificado. E aí eu já afirmo para você que para o STJ a regra geral é não aplicar o princípio da insignificância para o furto qualificado. Mas também faço a ressalva de que a regra não é absoluta. Vamos ver o próximo julgado do STJ no seguinte sentido. Não se cogita da incidência do princípio da insignificância ao caso em apreço. De igual modo, pelo fato do crime de furto ser qualificado pelo rompimento de obstáculo, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, o que evidencia de per si a maior gravidade da conduta delitiva. HC 456-345, Santa Catarina, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, em 16 de junho de 2020. Então o que a gente vê aí? O STJ, nesse julgado, dizendo, furto qualificado, rompimento de obstáculo e ainda durante o repouso noturno, isso já por si só impede a aplicação do princípio e tal, colocando aí o furto qualificado como um verdadeiro obstáculo ao princípio da insignificância. Mas será que isso tem sido levado a ferro e fogo pela jurisprudência do STJ? Eu te digo que não, porque há situações em que, mesmo sendo o furto qualificado, o STJ tem permitido a aplicação do princípio da insignificância para efeito de absolvição. Vamos ver mais um julgado aí que você vai
perceber que o STJ não é tão rígido assim em relação a permitir a aplicação do princípio no furto qualificado. Olha o que nós temos: a tipicidade material da conduta, reincidência, reduzido o valor da res furtiva, princípio da insignificância. Isso num furto qualificado você vê aí grifado de amarelo. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso destes autos, o agravado foi condenado por furtar uma garrafa de uísque, marca passaporte, de valor mercadológico aproximado a R$30. 3. Não obstante a reincidência relacionada à prática de delito da mesma natureza do narrado na denúncia, verifico que o reduzido valor do produto, menos de 5% do salário mínimo vigente à época dos fatos, revela que o dano causado ao bem jurídico tutelado foi irrelevante, de modo que não se constata interesse social na intervenção do Estado por meio do direito penal. 4. Assim, na espécie, a situação enquadra-se dentre as hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta, agravo regimental provido, isso no agravo regimental, no RESP 1668699 Tocantins, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, no julgado de 2 de junho de 2020. Então a gente já percebe aí que houve uma flexibilização na jurisprudência do STJ no sentido de dizer, olha, o cara é reincidente, mas assim, é uma garrafa de uísque no valor de R$30. Não é uma violação a bem jurídico que imponha a necessidade de uma condenação. Vamos então permitir a aplicação do princípio da insignificância, declarando a atipicidade material do fato, mesmo considerando a reincidência do agente. Veja que esse julgado é de 2 de junho de 2020. Então o STJ vem sim permitindo, em certas circunstâncias, a aplicação do princípio da insignificância em furto qualificado. Mas aí agora a gente passa para o STF. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal tem entendido sobre o princípio da insignificância. E aí, quanto ao furto qualificado, a regra é que o STF não tem permitido mesmo. Então, a gente tem aí um julgado que aparece para você de 2020, em 27/4 de 2020, no HC 175945, primeira turma, relator ministro Roberto Barroso, no sentido de que o entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes cumulativamente as seguintes condições objetivas: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando ainda que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados concretamente os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. Então, o que você percebeu? Nesse julgado, o STF dizendo, para furto qualificado não vamos aplicar o princípio da insignificância. Qualificadora do abuso de confiança e tal, a reprovabilidade é maior, não vamos aplicar. Mas, ressalvo que a regra não é absoluta dentro da jurisprudência do STF. Em casos concretos específicos, o Supremo está permitindo a aplicação do princípio. Olha um julgado de 2018 que aparece aí para você. Relator ministro Dias Toffoli, HC 141440, no agravo regimental. Segunda turma do STF, dizendo,
Agravo regimental em habeas corpus furto qualificado, pretendido reconhecimento do princípio da insignificância, possibilidade excepcional à luz das circunstâncias do caso concreto, agravo provido. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância na linha de precedentes da Corte. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos, avaliados em R$ 116,50, e o fato de o ora agravante não ser tecnicamente reincidente específico, já que a única ação penal a qual responde não transitou em julgado. Há de se ponderar ainda a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. Agravo regimental ao qual se dá provimento. Então, o que a gente viu aí? Nesse caso específico, nós temos a aplicação do princípio da insignificância num furto em concurso de pessoas. O STF considerou a aplicação do princípio para efeito de absolvição, embora o valor não seja nem um valor tão pequeno assim, um valor de R$ 116,50, que inclusive supera aquele parâmetro de 10% do salário mínimo que o STJ vem utilizando. Então, para o Supremo Tribunal Federal, é possível, em situações excepcionais, avaliando-se o caso concreto, que o princípio da insignificância possa ser aplicado ao furto qualificado. Só que agora a gente vai para um último julgado que é muito importante, que é a cereja no bolo aí para você entender o princípio da insignificância, que é o Supremo usando o princípio não para absolver o réu, reconhecendo o princípio para amenizar o regime de cumprimento de pena no caso de réu reincidente. O reincidente, ele, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, não tem condições de ser condenado em regime aberto se considerarmos o que está no Código Penal. Reincidente ou inicia o cumprimento da pena em regime fechado ou regime semiaberto, mas não o regime aberto. No entanto, o Supremo, em situações excepcionais, tem reconhecido o princípio da insignificância e dito que, embora o paciente seja reincidente, vai cumprir a pena em regime aberto considerando o princípio da insignificância. É o princípio sendo utilizado não para absolver, mas sim para amenizar o regime de cumprimento de pena, como vemos aí no HC 139503, o relator ministro Marco Aurélio, primeira turma, um julgado de 12 de março de 2019. Olha o que diz o STF. Habeas corpus originário, crime de tentativa de furto, aplicação do princípio da insignificância e impossibilidade, ordem concedida para fixar o regime aberto. O plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, o relator ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. E 2. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada como regra geral em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. Não obstante a reincidência do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tentativa de furto de 4 frascos de desodorante avaliados em R$ 31,28, justifica a aplicação do regime aberto. Ordem concedida para conceder ao paciente o regime aberto. Olha que interessante.
Nós sempre aprendemos que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material e o réu deve ser absolvido, mas agora estamos aprendendo que o Supremo Tribunal Federal está utilizando o princípio com outro viés, qual seja permitir regime aberto para aquele que seja reincidente, naqueles casos em que a violação ao bem jurídico seja uma violação ínfima. É o que o STF reconheceu no HC 139.503. Então a gente viu aí julgados muito importantes sobre o princípio da insignificância. Eu te digo, se hoje você fosse indagado numa dissertação de concurso para discorrer sobre o princípio da insignificância no delito de furto, utilizando esses julgados que nós mencionamos nessa aula, a sua nota seria nota máxima ou próximo de máxima, porque estamos aqui com uma sequência completa de julgados muito recentes, tanto do STJ quanto do STF, sobre a aplicação do princípio no furto. Foi aí uma análise muito profunda que nós fizemos e a gente continua no próximo bloco falando mais da parte especial do Código Penal.